Olá, caros cursistas. Sejam muito bem-vindos à disciplina Segurança na Eletrotécnica. Meu nome é Diógenes Santos Albernaz, sou engenheiro eletricista, especialista em segurança do trabalho. Os conhecimentos adquiridos aqui serão de grande importância para seu futuro profissional, pois um dos grandes campos de atuação do técnico de segurança do trabalho é o setor industrial, seja ele do ramo alimentício, metal mecânico, automobilístico, petroquímico, dentre outros. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, que estão em nossa sala virtual. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? As profissões relacionadas à segurança do trabalho são todas gratificantes, pois o profissional de segurança do trabalho está muito mais envolvido com a melhoria de qualidade de vida da sociedade do que com o lucro no exercício da profissão. Ao longo da história, a segurança do trabalho e a saúde ocupacional foram objeto de estudos buscando sempre encontrar as causas das ocorrências e buscar medidas efetivas de prevenção. A segurança nos ambientes de trabalho tem como princípio básico o cumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que orientam todas as atividades dos diversos segmentos socioeconômicos do país. Entre os riscos laborais, as atividades com eletricidade ou atividades realizadas em áreas consideradas de risco com a eletricidade são as que demandam o cumprimento de requisitos e condições mínimas exigíveis para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que atua direta ou indiretamente em instalações elétricas, assim como para prevenir danos pessoais a usuários, outras pessoas e também prejuízos materiais. Esses requisitos mínimos são especificados pela norma regulamentadora ANR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Nesse momento, juntos, iremos analisar os seguintes temas nessa nossa terceira aula. Veremos então os conteúdos dessa nossa aula: as normas regulamentadoras, as especificações da ANR10, a segurança em projetos de acordo com a ANR10, procedimentos de segurança de acordo com a ANR10, segurança em instalações elétricas desenergizadas, manutenção em linhas de transmissão energizadas e segurança em atividades com alta tensão. Caro cursista, a partir desta aula, você estudará as normas regulamentadoras que orientam as atividades com eletricidade, com energia elétrica. Você aprenderá que elas farão parte do dia a dia de trabalho e devem ser seguidas à risca, para que sejam evitados os riscos de acidentes com energia elétrica. Quando se trata de medidas preventivas, para evitar riscos de choque elétrico, torna-se obrigatório consultar e aplicar as normas brasileiras. No caso, a NBR 5410, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, e o conjunto das normas regulamentadoras, segundo a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, onde se destaca a norma regulamentadora 10. A NBR 5410, intitulada Instalações Elétricas de Baixa Tensão, fixa condições de segurança nas instalações com tensão até 1.000 volts em corrente alternada e de até 1.500 volts em corrente contínua. Esta norma também fixa as condições técnicas a que devem estar submetidas as instalações elétricas a fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e animais domésticos e a conservação dos bens. Já a norma regulamentadora NR10, Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade, estabelece as condições mínimas para garantir a segurança dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e atividades com eletricidade. E estabelece critérios para proteção contra os riscos de contato, incêndio, explosões, dentre outros. Nesta aula abordaremos a NBR 5410 e também a NR10. Em seguida, serão abordados os temas das NRs referenciadas pela NR10. Vamos analisar primeiramente a NBR 5410. O objetivo desta norma
é fixar as condições técnicas que devem estar submetidas às instalações elétricas, a fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e animais domésticos e também a conservação dos bens. Esta norma aplica-se às instalações elétricas alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1500 volts em corrente contínua. Sua aplicação deve ser considerada a partir da ordem da instalação, observando-se que, primeiro tópico, a origem das instalações alimentadas diretamente por rede de distribuição pública em baixa tensão corresponde aos terminais de saída do dispositivo geral de comando e proteção, no caso excepcional em que tal dispositivo se encontre antes do medidor, a origem corresponde aos terminais de saída do medidor. No segundo, nós temos a origem da instalação alimentadas por subestações de transformação correspondente aos terminais de saída do transformador. Se a subestação possuir vários transformadores não ligados em paralelo, a cada transformador corresponderá uma origem, havendo também instalações quantas forem os transformadores. No último tópico, nas instalações alimentadas por fonte própria de energia em baixa tensão, a origem é considerada de forma a incluir a fonte como parte da instalação. A NBR 5410 é aplicada nos seguintes tipos de instalações elétricas. Ela se aplica em edificações residenciais, em edificações comerciais, em estabelecimentos de uso público, em estabelecimentos industriais, em estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros, edificações pré-fabricadas e também em reboques de acampamento, nos trailers, locais de acampamento, camping, marinas e instalações análogas. A NBR 5410 não é aplicada nos seguintes tipos de instalações elétricas. Essa norma ela não se aplica em instalações de tração elétrica, instalações elétricas de veículos, em automotores, instalações elétricas de embarcações e aeronaves, em equipamentos para supressão de perturbação radioelétricas, na medida em que elas não comprometem a segurança das instalações, e também ela não se aplica nas instalações de iluminação pública. A NBR 5410 fixa as condições fundamentais para garantir a segurança das pessoas, de animais domésticos e de bens contra os perigos e danos que possam resultar na utilização das instalações elétricas, em condições que possam ser previstas conforme segue. Ela deve ter a proteção contra choques elétricos por contatos diretos e indiretos, proteção contra efeitos térmicos para evitar qualquer risco de incêndio de materiais inflamáveis devido à temperatura. Também a proteção contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito. No caso, contra correntes de sobrecarga através de proteção por dispositivos que interrompam a corrente no circuito, sempre que ultrapasse o valor da capacidade de condução em pelo menos um de seus condutores. E também contra correntes de curto-circuito através de proteção de dispositivos que interrompam a corrente no circuito quando pelo menos um de seus condutores for percorrido por uma corrente de curto-circuito. Também temos a proteção contra sobretensões, também o seccionamento e comando através de dispositivo de parada de emergência em caso de perigo, o seccionamento e comando através de dispositivos de seccionamento previstos para permitir o seccionamento da instalação elétrica, dos circuitos ou dos equipamentos individuais, para manutenção, verificação, localização de defeitos e reparos. Independência da instalação elétrica, de modo a excluir qualquer influência danosa entre a instalação elétrica e as instalações não elétricas da edificação. Também temos a acessibilidade dos componentes, de modo a permitir espaço suficiente para a instalação inicial
e eventual substituição posterior dos componentes individuais, e também acessibilidade para fins de manutenção e reparos. Um dos tópicos também é a condição de alimentação. As características dos componentes utilizados devem ser adequadas às condições de alimentação da instalação elétrica. Condições da instalação também têm que ser previstas. Os componentes por construção devem possuir características adequadas ao local onde é instalado, que lhe permitam suportar as solicitações a que possa ser submetido. Se no momento um componente não apresentar por construção as características adequadas, ele poderá ser utilizado sempre que provido de uma proteção complementar apropriada, quando da execução da instalação. A NBR 5410 estabelece as condições técnicas a que devem estar submetidas as instalações elétricas dos sistemas em baixa tensão, para garantir a segurança de funcionamento elétrico. A finalidade das abrangências das informações aqui apresentadas é para orientar o técnico de segurança do trabalho em sua supervisão, a fim de garantir as medidas de segurança do trabalho dos trabalhadores qualificados que executam as atividades de eletricidade. Portanto, esta norma tem uma abrangência técnica para trabalhadores com conhecimento e capacitação na área da eletricidade, o que não deve ser exigido do técnico de segurança do trabalho. Vamos verificar agora as características e procedimentos referentes à norma regulamentadora 10, a NR10, que orienta as atividades com energia elétrica. Você aprenderá que elas farão parte do dia a dia do trabalho e devem ser seguidas em sua íntegra para que sejam evitados os riscos de acidentes com energia elétrica. A NR10, no seu item 10.1, especifica o objetivo e o campo de aplicação dessa norma regulamentadora, que é estabelecer os requisitos e condições mínimas para a adoção de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e também a saúde dos trabalhadores, que, direto ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Esta norma regulamentadora se aplica às fases tanto de geração, transmissão, distribuição até o consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, a montagem, a operação, a manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelo órgão competente e, na sua ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. A NR10, no item 10.2 ao 10.2.7, estabelece que em todas as intervenções e instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Essas medidas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da prevenção da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. Para isso, as empresas devem estar disponíveis as documentações técnicas das instalações elétricas atualizadas, além das especificações do sistema de aterramento e dos equipamentos e dispositivos de proteção. Também os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter, além da documentação técnica, um conjunto de procedimentos e instruções técnicas e também administrativas de segurança e saúde, implantadas e medidas de controle existentes. A documentação desses estabelecimentos deve abranger inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Também deve conter especificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual e ou ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR. Comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados.
resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletivo, certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Também deve possuir o relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações contemplado nas alíneas de A a F que nós vimos agora. As empresas que realizam trabalhos em proximidade do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário contemplando as alíneas A, C, D e E, especificados anteriormente, como é o caso de empresas de telefonia e de poda de árvores. O prontuário das instalações elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou por uma pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviço com eletricidade. Os documentos técnicos previstos no prontuário de instalações elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado na área de engenharia e conselho de classe e o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Logo, o profissional considerado habilitado é aquele que tem o registro no CREA. A NR10 estabelece que em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletivas aplicáveis às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. As medidas de proteção coletiva estabelecida pela NR10 são aquelas estudadas na nossa segunda aula, tais como a desenergização elétrica, ou na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Também a isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático, de alimentação, bloqueio do religamento automático. Também o aterramento das instalações elétricas, o qual deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desses, devem atender também às normas internacionais vigentes. Assim, a NR10, no item 10.2.8, estabelece também que as atividades e instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual, específicos e adequados às atividades desenvolvidas em atendimento ao disposto na norma regulamentadora 6, a NR6, que é equipamento de proteção individual, os EPIs. A NR10 também proíbe o uso de adornos pessoais, tais como pulseiras, anéis, braçadeiras, nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. A NR10 também estabelece as condições mínimas para a adoção de medidas de controle e sistemas preventivos para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Dentre essas medidas estão a disponibilização de documentos, equipamentos de proteção coletiva e proteção individual aos trabalhadores. A NR10 também determina especificações para execução de projetos de instalações elétricas. Nos itens 10.3 ao 10.3.9, estabelece que nos projetos de instalações elétricas, a obrigatoriedade da especificação dos dispositivos de desligamento, de circuitos com recurso para impedimento de reinização e sinalização de advertência com indicação de condição operativa. Os projetos elétricos, eles devem prever instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea que permita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito. Também deve prever espaço seguro quanto ao dimensionamento e à localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Também deve possuir
separação e identificação de circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como comunicação, sinalização, controle e tração elétrica, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento respeitadas as definições do projeto. Também deve possuir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção, e a conexão também à terra das partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade. No item E, temos as condições para a adoção de aterramento temporário. Também tem a atualização do projeto das instalações elétricas, que deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa. Também deve prever o atendimento ao disposto nas normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas e ser assinado por um profissional legalmente habilitado. O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens de segurança: especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. Também deve ter a indicação de posição dos dispositivos de manobra, dos circuitos elétricos. O verde, considerando o D de desligado, e o vermelho, o L de ligado. Também deve ter a descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações. Também deve conter recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações. Também deve ter precauções aplicáveis diante das influências externas. Também o princípio funcional dos dispositivos de proteção constantes no projeto, destinados à segurança das pessoas. Também deve ter a descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e uma posição de trabalho seguro, de acordo com a norma regulamentadora 17, que fala sobre ergonomia. Em relação aos procedimentos de segurança em atividades com eletricidade, a NR10 especifica tais procedimentos para as etapas de construção, da montagem, da operação e também da manutenção. Você deve sempre ter em conta que essas atividades somente poderão ser executadas por profissionais devidamente habilitados. A NR10, nos itens 10.1 ao 10.4.6, estabelece que as instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, dos usuários e serem supervisionadas por um profissional autorizado. Essas instalações também devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamentos, campos elétricos e magnéticos, explosões, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança. Só podem ser utilizados nos locais de trabalho equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, com isolamento elétrico e adequado às tensões envolvidas, respeitando e preservando-se as características de proteção, conforme as recomendações do fabricante e também as influências externas. As ferramentas, equipamentos e dispositivos devem ser inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes e recomendação do fabricante.
Os equipamentos e dispositivos com isolamento elétrico devem estar adequados às tensões de trabalho a serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações também dos fabricantes. As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e os sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente de acordo com as regulamentações existentes e as recomendações dos projetos. Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer outros objetos. Na iminência de ocorrer algum risco de acidente nas atividades e serviços e instalações energizadas, ou em suas proximidades, devem ser suspensas de imediato para evitar colocar os trabalhadores em perigo. As instalações elétricas devem garantir ao trabalhador iluminação adequada e posição ergonômicas de trabalho conforme estabelecido pela NR17, da ergonomia, de forma que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas. Os ensaios e testes elétricos de laboratórios, de campo ou comissionados de instalações elétricas devem atender à regulamentação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, isto é, segurança em instalações elétricas energizadas e trabalhos envolvendo alta tensão, respectivamente. A NR10, no item 10.6.5, também estabelece que o responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou mesmo condições de riscos não previstas, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Os procedimentos apresentados para a realização das atividades com eletricidade são de extrema importância para a prevenção de acidentes. Contudo, a NR10 também especifica que todas as atividades envolvendo manutenção no setor elétrico devem priorizar os trabalhos com circuitos desenergizados e devem obedecer a procedimentos e medidas de segurança adequados, conforme determina a NR10. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para serviço, mediante os procedimentos apropriados, que no caso o seccionamento, o impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes, instalações de sinalização e também de impedimento de energização. Com essas premissas, passaremos a detalhar os procedimentos de desenergização. A NR10, no item 10.5.1, estabelece que somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados obedecidos na sequência. O primeiro que deve ser realizado é o seccionamento. O segundo a se realizar é o impedimento de reinização, o bloqueio. O terceiro é a constatação da ausência de tensão, o teste. O quarto é a instalação do aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, como vimos anteriormente. O quinto é a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, definida no anexo 1 desta norma, que veremos ainda. E o sexto é a instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Também a NR10, no item 10.5.2, estabelece que o estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergizar novamente, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo. Agora a sequência é, em primeiro lugar, para reenergizar, retirar as ferramentas, utensílios e equipamentos. O segundo, retirar da zona controlada todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergizar. O terceiro, remover o aterramento temporário, a equipotencialização e as proteções adicionais. O quarto, remover a sinalização de impedimento de reenergização. E o quinto, destravar, se necessário, e religar o dispositivo de seccionamento.
no item 10.5.3 da NR10, estabelece que as medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou mesmo alguns tópicos eliminados, em função das peculiaridades de cada situação, mas por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente recomendados. Vimos alguns conceitos referentes à zona controlada e zona de risco. A NR10 define essas áreas como sendo: podemos observar na imagem as áreas delimitadas por círculos onde o PE, na imagem, é referente ao ponto da instalação energizado. O ZR é a zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos adequados ao trabalho. O ZC, ele representa a zona controlada restrita a trabalhadores autorizados. O ZL já é referente à zona livre a qualquer trabalhador e também o SI é a superfície isolante construída com material resistente e adotada de todo dispositivo de segurança. A zona de risco, vista na imagem o ZR, é o entorno da parte condutora energizada, não segregada, acessível, inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação dessa área só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e também de instrumentos apropriados de trabalho. Já na zona controlada, na imagem pelo ZC, é o entorno da parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida ainda a profissionais autorizados. Contudo, algumas atividades que não podem ser desligados dos circuitos, realizando assim as atividades com as linhas energizadas, que tem a denominação também de linhas vivas. Na história do setor elétrico, o entendimento dos trabalhos executados em linha viva está associado às atividades realizadas na rede de alta tensão energizada pelos métodos ao contato, ao potencial e à distância, e deverão ser executados por profissionais capacitados especificamente em curso de linha viva. Essa atividade deve ser realizada mediante a adoção de procedimentos e metodologias que garantam a segurança dos trabalhadores. Nesta condição de trabalho, as atividades devem ser realizadas mediante os seguintes métodos. Tem que ter um método do contato. O trabalhador tem contato com a rede energizada, mas não fica no mesmo potencial da rede elétrica, pois está devidamente isolado pela utilização de equipamento de proteção individual, como vimos anteriormente, e também equipamento de proteção coletiva adequados à tensão da rede. O método ao potencial é o método onde o trabalhador fica em contato direto com a tensão da rede, no mesmo potencial. Nesse método, é necessário o emprego de medidas de segurança que garantam o mesmo potencial elétrico do corpo inteiro do trabalhador, devendo ser utilizado o conjunto de vestimentas condutivas, a roupa, a capuzes, as luvas e também as botas condutivas nos EPIs que vimos, ligadas através de cabos condutor elétrico e cinto à rede objeto da atividade. Também tem a medida à distância, que é um método onde o trabalhador interage com a parte energizada a uma distância segura, através do emprego de procedimentos, estruturas, equipamentos, ferramentas e também dispositivos isolantes apropriados. Neste método, em momento algum, o trabalhador entra na zona de risco, seja com parte do seu corpo ou com extensão condutora do seu corpo. A NR10, no item 10.6.1, estabelece que as intervenções em instalações elétricas com tensões igual
ou superior a 50 volts em corrente alternada, ou superior a 120 volts em corrente contínua, somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados ou capacitados e também profissionais habilitados, com anuência formal da empresa, conforme estabelecido no item 10.8 dessa mesma norma. No item 10.6.1.2, estabelece também que somente em circuitos de baixa tensão, as operações elementares de ligar e desligar circuitos podem ser realizadas por trabalhadores não habilitados, conforme trata o item 10.8 dessa norma, desde que a instalação estejam com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação e adequados para a operação. Nos itens 10.6.2 e o 10.6.3, estabelece também que os trabalhadores que exigem o ingresso em instalações energizadas na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos, respeitando as distâncias previstas. As atividades devem ser interrompidas imediatamente, caso haja a iminência de algum risco que possa colocar em perigo os trabalhadores, mesmo que seja nas proximidades das instalações. A NR10, no item 10.6.4, ela estabelece que, sempre que ocorrer modificações nas instalações elétricas, quer pela implementação de algum equipamento, quer por inovação tecnológica, devem ser previamente elaborados análises de riscos, desenvolvidos com circuitos desenergizados e respectivos procedimentos de trabalho. A NR10 também especifica ações e procedimentos para a realização das atividades agora no CEP, no Sistema Elétrico de Potência, em alta tensão, envolvendo a alta tensão. No item 10.7.2, estabelece que as intervenções em segurança no sistema elétrico de potência e em suas proximidades somente podem ser realizadas por trabalhadores que, além de ser devidamente habilitados, devem ter também recebido os treinamentos em segurança, com carga horária mínima de 40 horas, demais determinações estabelecidas no anexo 2 da norma NR10. Nos itens 10.7 e 10.7.4, estabelece que os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão devem respeitar as distâncias estabelecidas para a zona controlada e a zona de risco. Os trabalhadores devem receber treinamento de segurança com carga horária conforme estabelecido nessa norma, além de que as atividades em alta tensão não podem ser realizadas individualmente, somente em equipes e mediante ordem de serviço específica para o local designado e assinado também pelo responsável da área. Continuando ainda esse assunto, no item 10.7.3, estabelece que os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, não podem ser realizados individualmente, isto é, devem ser realizados sempre em equipe. Nos itens 10.7.5 e o 10.7.8, estabelece também que antes de iniciar os trabalhos em circuitos energizados em alta tensão, o superior imediato e a equipe responsável pela execução do serviço devem realizar uma avaliação prévia da atividade. Deve-se realizar um estudo e planejamento das atividades. As ações e procedimentos a serem desenvolvidos devem ser realizados de forma a atender os princípios técnicos básicos e com as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis àquele serviço. O superior imediato deve expor e analisar os procedimentos e detalhes previamente elaborados com todos os membros da equipe, para garantir que os trabalhadores tenham entendimento dos referidos procedimentos. No item 10.7.6, estabelece também que os serviços em alta tensão somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado. A intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão, dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, somente pode ser realizado mediante a desativação, também conhecida como o bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de desligamento automático do circuito,
sistema ou equipamentos devidamente sinalizados de acordo com procedimentos padronizados, com equipamentos e ferramentas adequados destinados ao trabalho em alta tensão. No item 10.7.7.1, estabelece também que os equipamentos e os dispositivos desativados devem ser sinalizados, com a identificação da condição da desativação, porque, conforme procedimento de trabalho específico padronizado. No item 10.7.8 da NR10, estabelece que os equipamentos, as ferramentas e também dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes destinados ao trabalho em alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios laboratórios, periodicamente, obedecendo-se às especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e, na ausência desses, no mínimo, uma vez por ano tem que fazer os testes. No 10.7.8, estabelece que todos os trabalhos em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles envolvendo o CEP, devem dispor de equipamentos que permitam a comunicação permanente com os demais membros da equipe, ou com o centro de operação durante a realização do trabalho. Assim, caro cursista, podemos perceber que há inúmeros procedimentos que deverão ser levados em consideração no momento da realização das atividades com eletricidade. Há normas, como a NR10 e a NBR 5410, que possibilitam ações seguras para uma boa atividade e prevenção de acidentes. Se os trabalhadores da área elétrica e também os profissionais de fiscalização fizessem uma atividade embasada 100% nos procedimentos propostos por essas normas, os riscos e os acidentes iriam ser bem menores, possibilitando menos transtornos e também menos fatalidades. Bom, pessoal, assim nós encerramos a nossa terceira aula. Peço mais uma vez a atenção de vocês para lerem a apostila e estudarem cada ponto com bastante atenção, pois a relevância das informações é imprescindível no dia a dia do profissional de segurança do trabalho. Muito obrigado e até a próxima.